Juventude amanhã, depois de Vale Tudo, ao vivo aqui na Globo. Informações do Flamengo agora com Bruno Cortes, direto do CT Ninho do Urubu. Fala mais, Bruno. Fala, Escobar, beleza? Boa tarde a todos. E tem treino marcado aqui para o Ninho do Urubu, hoje à tarde, 3h30, quando o técnico Felipe Luiz pode fazer ali os últimos ajustes para esse jogo de amanhã contra o Juventude. Ele tem algumas possibilidades, boas opções também para essa partida, pensando em escalação. Ele vem fazendo rodízio entre os jogadores, de vez em quando poupando alguns, né? Então, entre essas opções, tem o Danilo. Danilo que voltou a ser relacionado depois de 50 dias, foi para Porto Alegre para o jogo com o Grêmio no fim de semana, ficou no banco, mas não jogou. Se ele jogar contra o Juventude, pode ser uma boa, pensando em dar uma descansada na dupla de zaga titular, pelo menos um dos dois, né? Léo Pereira e Léo Ortiz, que estão entre os jogadores com mais minutos em campo na temporada 2025, vem de uma sequência de 11 jogos como titulares. Outra opção é o Pedro. Torcedor do Flamengo, claro, tem uma expectativa enorme em ver o Pedro mais vezes em campo, por mais tempo também. Ele voltou a jogar depois de quase 7 meses na quarta-feira passada, no jogo da Libertadores, contra o Central Córdoba. Entrou no meio do segundo tempo, tocou pouco na bola, mas se jogar com o Juventude, vai ganhando mais minutos para essa volta gradativa. Dá certo, né, Escobar? Abraço. Tornou, ainda tá ali sendo preservado, banco de reservas, mas é um jogador que deve ser titular do Flamengo ao longo da temporada. E o Arrascaeta, para compensar, brilhou no último final de semana. Que bom, né? Foi contra o Grêmio. É isso, Flamengo aqui no Jogo Aberto. Prioridade. Parece que o Flamengo começou o Brasileirão no caminho certo. 3 jogos, 7 pontos somados, 5 gols marcados, apenas 2 sofridos e líder da competição. Eu não olho a tabela, eu penso sempre... Você não controla a tabela, né? Então a única coisa que você controla é o próximo adversário. O começo é muito importante, né? E os jogadores começaram muito bem, começamos empatando em casa, mas vencendo 2 jogos fora, então que nos dá... É um bom começo, mas é uma maratona. O próximo adversário, como diz Felipe, é o Juventude, amanhã no reencontro com a torcida no Maracanã. Durante a tarde de hoje, a equipe faz o último treino antes da partida. Apesar da torção no tornozelo esquerdo contra o Grêmio, Michael foi reavaliado na atividade de ontem e não será um problema para a escalação de amanhã. Quem ainda busca espaço na equipe é uma das peças consideradas estar entre os titulares absolutos. Contra o Central Córdoba na semana passada pela Libertadores, Pedro voltou a estar em campo depois de 7 meses cuidando de uma lesão ligamentar no joelho. Contra o Grêmio no final de semana, o atacante foi preservado, apesar de estar apto para entrar em campo por alguns minutos. Era um momento de ataque ao espaço, então optei pelo Juninho, mas o Pedro está sim disponível para ter minutos de forma crescente durante os próximos jogos. Pedro passa por um processo de recondicionamento físico e amanhã será novamente relacionado para enfrentar o Juventude. A ideia da comissão é ter o jogador 100% no Mundial de Clubes em junho. Liderando o ranking de minutagem em campo, a dupla de zaga, composta por Léo Ortiz e Léo Pereira, é a única que não vem participando do rodízio do técnico Felipe Luiz. Com a volta de Danilo aos relacionados no último domingo, depois de ficar 50 dias ausente, se recuperando de uma lesão na coxa direita, a tendência é que os Léos comecem a ganhar dias de descanso. Decisões que o técnico Felipe Luiz vai precisar tomar no treino desta terça no Ninho do Urubu. O Flamengo já deu as cartas, já é líder do Campeonato Brasileiro, não se abalou com a derrota na Libertadores, foi lá, venceu fora de casa em Porto Alegre. Cicinho, esse time não dá bobeira por muito tempo. Pois é, Renata, e eu fico imaginando a cabeça do Felipe Luiz, né? Com tantas peças na mão para poder ter essa diversidade de escalação. E o Flamengo, todos nós sabemos da potência do Flamengo e, acima de tudo, do treinador que tem, né? Um cara visionário e é um grande favorito ao título. Vai ser um jogo difícil porque, queira ou não, o Juventude também não é uma equipe frágil, mas a probabilidade da vitória do Flamengo nesse jogo é muito grande pelo elenco, pelo treinador, pelo conjunto da obra. E no último final de semana contra o Grêmio, o Alexandre jogou muita bola, o Pulgar
fez uma partida irrepreensível e o Arrascaeta brilhou. Então, o Flamengo, além desses grandes nomes, tem um banco de reservas. E daqui a pouco vai ter o Pedro 30%, que já é 100% de muitos. Ai, ai, ai.